conquistaram o planeta que temos, conquistadores de tudo que um dia seremos. Eles pesquisaram, inventaram, provaram, descobriram a gravidade e a propagação do som e da luz. Os inventores criaram-nos um mundo melhor, com os seus inventos feitos de amor e suor. Eles sonharam e fizeram do sonho o caminho que nos leva ao futuro e que nos faz voar. Eles inventaram a régua, o plume e o compasso. A humanidade com eles deu um grande passo. Era uma vez os inventores. O comboio, o avião, automóveis conquistaram o espaço e com o telescópio mostraram estrelas. O amanhã trará sempre novas descobertas, dando certezas e esperança às coisas incertas. Os inventores, os inventores. Os nossos antepassados chineses. Onde é que ele se terá metido? Espero que não lhe tenha acontecido nada. Estamos tão habituados a tê-lo connosco. O mestre é forte como um touro. É como eu. O nosso amigo é invulnerável. Sim, sim. É. Ah! Que civilização! Ai, que organização! Que trânsito! Que manifestação! Pelo menos os chineses, sim, pelo menos esses. Desculpem, meninos. Desculpem o atraso. É que eu estive a estudar os chineses. E, como vos dizia... Que disparate, eu não vos dizia nada. Então, atrasei-me um bocadinho. O trânsito estava horrível. E está um frio de rachar. E a minha barba... Quer dizer, olhem para a minha barba. Podes aumentar um bocadinho o aquecimento, meu jovem? E tu podes fazer-me um chazinho bem quente? Obrigado. Os chineses, pois claro, sempre os chineses. De que é que vamos falar hoje? Dos chineses? Bem, quer dizer, de que grandes problemas? Da Terra e do seu futuro? De ecologia? Hã? Eu cá prefiro falar dos cowboys e dos índios. Pau, pau! Olha, a propósito, sabes que foram os chineses que inventaram as espingardas? Antes de toda a gente. E a pólvora, e os canhões, e a porcelana. Sim, os chineses descobriram-na 1700 anos antes do resto do mundo. E as cartas de jogar. Sempre os chineses. 5 séculos antes do resto do mundo. Estou a ficar farto. Já sei de que é que vamos falar. Veja o que nos rodeia, um universo de objetos familiares. Mas nem sempre foi assim. Temos nesta casa confortável iluminação elétrica, aquecimento central, água nas torneiras, telefone, televisão e muitas outras coisas. Tudo isto nos parece normal. Mas foram precisos milhares de anos e uma quantidade enorme de esforço e engenho para chegarmos a este ponto. Por isso, se não se importam, vamos falar dos grandes descobridores, das grandes descobertas da humanidade, de todos os que contribuíram para construir o mundo atual e dos que vão construir o mundo da manhã. De acordo? Sim! Eu cá prefiro os cowboys. Vai ser muito chato, bué. Não, senhor, não vai ser nada chato. Pelo contrário. É a história do gênio humano. Chato. Não há história mais apaixonante do que esta. Que seria de nós? Que seria do nosso mundo? Sem o gênio dos inventores. Hã? Então, digam lá. Hã? Mas, mestre, o que é que isso tem a ver com os chineses? É que, como eu vos dizia, foram os chineses que descobriram tudo muito antes dos outros.
Enfim, quase tudo. O papel, as cartas de jogar, o sistema decimal, a máquina a vapor, o paraquedas, os fósforos, a bússola, a circulação sanguínea. Tudo isto quase 2000 anos antes dos outros. E o conhaque? Espantoso, não é? O relógio mecânico, a imprensa e os foguetes, a transmissão por cadeia, as pontes suspensas e o petróleo e ninguém sabe disto. Ou melhor, quase ninguém. Vocês vão ser dos poucos a sabê-lo. Mas, mestre, há muitos inventores célebres na história dos homens. Arquimedes, Gutenberg, Galileu, Pasteur, Edison e muitos outros. Sim, é claro. Mas ouçam. Primeiro vamos falar das descobertas dos chineses. Depois vamos falar de todos os outros. De acordo? Comecemos pelo princípio. Os primeiros inventores que se conhecem foram, sem dúvida, os animais. As aves, os macacos. É claro que foram muitas vezes ajudados pelo acaso. Ainda não se pensava em explorar o acaso. Estes foram os inventores do primeiro utensílio, da primeira arma, da primeira fogueira. Mais tarde, quando os grandes animais, à base da sua alimentação, se tornaram raros, o homem vai ter de descobrir a maneira de arranjar bens alimentares. Vai descobrir a agricultura. Neste ponto da agricultura vamos voltar aos chineses. Desde o 6º século, antes da nossa era, que eles conhecem o cultivo em regos, a monda intensiva, a relha do arado em ferro e um pouco mais tarde o semeador de regos múltiplos. Estas técnicas só serão adotadas pelo Ocidente cerca de 2000 anos mais tarde. Imaginem 2000 anos! E a cerveja dos gauleses? Esta cerveja forte os chineses já a conheciam 1500 anos antes. Espantoso, não é? O facto é que... Onde é que eu ia? Na agricultura. Sim, na agricultura. Isso leva-nos diretamente aos arreios. Imaginem que, na época de que vos falo, o arreio clássico, o garrote, apertava a garganta do cavalo, que asfixiava. Coitadinho.
Então, um antepassado chinês teve a ideia de um arreio com tirantes. Uma correia ou cinta de couro ajustada ao peito do cavalo. Isso permite-lhe respirar. Um pouco mais tarde, um bisneto do meu homólogo chinês teve outra ideia. O arreio com coalheira, que se apoia nos ombros do cavalo. Uma revolução. O mesmo animal conseguia puxar cargas 10 vezes mais pesadas. 1000 anos outra vez. Serão precisos 1000 anos ao Ocidente para inventar o arreio com coalheira. O que me faz pensar, vou falar-vos do estribo. Querem saber como é que se subia para cima do cavalo antes do estribo ser inventado? Eu vou contar-vos. Havia, claro, outros métodos. E havia ainda outros métodos. Nem os egípcios, nem os gregos, nem os romanos conheciam o estribo. Para andar a cavalo era um problema. Entretanto, os chineses... É claro que ainda faltava dominar a técnica da fundição dos metais. Mas também aqui os chineses tinham 2000 anos de avanço. Estribos em metal. Mas a face do mundo está prestes a mudar. Vindos das profundezas da Ásia, os ávaros invencíveis partem à conquista. E eis como o estribo chinês permite o progresso da cavalaria no Ocidente. É incrível as coisas que os chineses inventaram. O que o mestre disse é tudo mentira. Ele só nos quer enganar. E ainda não vos contei tudo. São demasiadas coisas, imaginem. Eles descobriram antes do resto do mundo a bússola, a lanterna mágica, antepassada do cinema, o cardan para a transmissão automóvel, a energia hidráulica, a máquina a vapor, as represas, os barcos com pás, o leme. E sabiam que no século III, 16 séculos antes do Ocidente, eles descobriram o controle biológico dos insetos? Os insetos que atacam os frutos são destruídos por outros. E no século XI vão inventar... a técnica de recuperação de objetos submersos. Olha,
Muito mais tarde, no século XX, na Europa, não se conseguirá fazer muito melhor neste domínio. Foi em 1894 que, pela primeira vez, Baden-Powell vai voar, com a ajuda de uma espécie de papagaio, inspirado nas aves. Otto Lilienthal vai também ele abrir o caminho à aviação. Mas o primeiro a voar num papagaio, e mesmo assim contra sua vontade, foi um jovem príncipe chinês. Mas comecemos pelo princípio. Desde o século V antes da nossa era, que os chineses conhecem o papagaio de papel. Diz a lenda que durante o cerco de uma grande cidade, os sitiados utilizaram papagaios de papel para pedir ajuda a amigos distantes. Não sei se foi mesmo assim que as coisas se passaram, mas é uma bela história, não acham? Agora tenho outra, mas menos bonita. Nessa altura, reinava o terrível imperador Gao Yang, que tinha uma maneira bem original de libertar os prisioneiros de origem nobre. O jovem príncipe Yuan conseguiu voar assim durante alguns quilómetros. Foi ele, portanto, o primeiro homem voador. 1300 anos antes de Baden-Powell. Já vos tinha falado de uma ponte. Vamos voltar à ponte suspensa. E toda a gente está de acordo. Esta ponte foi inventada na China. Eis então a primeira ponte suspensa. Isso foi há quanto tempo? Bom, não se sabe. Mas um pouco mais tarde... Esta agora, o que é que eles estão a fazer? Mas o que é que eles estão a fazer? Podes explicar-me? Aquilo não se vai aguentar. Não se vai aguentar, vai por mim. A ponte Danlan, em Sichuan, no 3º século antes da nossa era. Também aqui o Ocidente precisará de 2000 anos para descobrir estas técnicas. Neste caso, a Europa só precisou de 5 séculos para atingir este nível de perfeição. Vou falar-vos agora do primeiro paraquedas. Acredita-se que foi Leonardo da Vinci quem primeiro pensou nele, mas esta descoberta data de vários séculos antes da nossa era. Começa com a história deste homem, um jovem futuro imperador da dinastia Xia. Esta história passa-se 3000 anos antes da nossa era. Muito tempo depois, cerca do ano 1080... Vamos levá-lo. Impossível, não passa pela escada. Então vou saltar com ele. Não, é muito pesado, vais esborrachar-te. Então o que é que a gente faz? Tive uma ideia, vou propor-te o seguinte. Vou saltar. Não vai resultar. Ainda te matas. Então fazemos o quê?
Sou eu quem vai saltar. Sou mais leve. E o que é que eu faço? Depois venho-te buscar. E levamos o resto. Isto passou-se em 1080. E ainda mais tarde... O embaixador francês na China registou este facto extraordinário por escrito. E um século mais tarde, em Paris, enquanto os irmãos Montgolfier inventavam o aerostato, o escrito foi parar a mãos interessadas. Extraordinário, incrível! Finalmente um homem consegue voar! Mas, Monsieur Garnerin, não está a pensar em saltar para o vazio? Claro que estou, Sr. Montgolfier! Voar, livre pelo ar! O sonho de uma vida inteira! Isto que os chineses fizeram, também eu hei de fazer, e melhor! Quando atingir uma altura de 700, 800 metros, preparo-me, salto e... E aqui está a invenção do paraquedas, vindo diretamente da China. O primeiro suporte da escrita foi sem dúvida a tabuinha de argila da época suméria, há 6.000 anos. Depois surgiram os papiros dos egípcios. Quanto ao papel, será inventado pelos chineses por volta do século II antes da nossa era. E o papel vai ter utilizações surpreendentes. Papel. E mais papel. E ainda mais papel. Parem de disparar! Pronto, proponho-vos o fim da guerra, mas têm de trocar as vossas armaduras de papel pelas nossas armaduras de metal. De acordo? Trocar armaduras por quê? É que as vossas armaduras são tão resistentes como as nossas, mas são muito mais leves. E para partir à conquista são muito mais práticas. Então, de acordo? É vocês todos! Toca a despir! Por volta do ano 810, os chineses introduziram o papel moeda. Viste? Papel dinheiro? Fabricamos o que quisermos e ficamos ricos! Ricos! Sim, sim, ficamos ricos, ricos! Sim! Mas a pena para a falsificação é a morte. Só no século XIII é que a Europa vai conhecer o papel. 15 séculos depois da China. E o papel moeda surge apenas nos séculos XVII ou XVIII. 868, o primeiro livro impresso em papel. O Sutra do Diamante, um texto sagrado. 1041, um chinês, Pi Cheng, inventa os caracteres móveis. 26 no Ocidente e quase 400.000 na China. E lá vêm as conquistas dos mongóis. Aqui estamos nas fronteiras do Império Germânico, onde, como por milagre, a imprensa não tardará a surgir. Mas os nossos amigos chineses não inventaram apenas coisas positivas. Espingardas, morteiros, canhões, lança-fogo, lança-chamas. Ah, pois, mesmo assim não lhes faltou imaginação. E a pólvora. Enquanto os alquimistas procuravam o elixir da longa vida, vão descobrir uma forma de encurtar a vida humana. A pólvora. E os foguetes, criados para animar as festas. Talvez seja natural no homem tornar nocivo aquilo que o devia alegrar, aquilo que lhe devia ser útil. Mais alguns séculos e os foguetes vão chegar ao Ocidente. Mas tudo isto não é inevitável. As invenções podem e devem significar progresso e não agressão ou desejo de domínio. Quando quer, o homem consegue ser útil, benfazejo e até por vezes genial.
mudaram o planeta que temos. Conquistadores de tudo que um dia seremos. Eles pesquisaram, inventaram, provaram, descobriram a gravidade e a propagação do som e da luz. Os inventores criaram-nos um mundo melhor, com os seus inventos feitos de amor e suor. Eles sonharam